Vozes de papel. 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 Bem-vindos ao podcast Vozes de Papel. Eu sou Solange. Tu és quem? Eu sou a Ana Vieira. E eu sou a vossa Ana Galvão, porque descobri no último programa que passo o tempo todo a dizer incrível, mas hoje estou cá como Sérgio Calvinho. E esta é a nossa cápsula do tempo para as dobragens portuguesas. Queremos mostrar-vos um bocadinho do que anda, do como se faz as coisas e dar um bocadinho de luz sobre as pessoas que fazem as dobragens acontecer. Hoje temos um episódio extremamente especial. Incrível. Porque convidaram-nos na Billy Boom para sermos as cobaias deste espaço novo, que esperamos que vá ter muito sucesso e que vá albergar gente muito mais interessante do que nós, para testarmos este espaço. Então parece que somos uns cromos do podcast e que vamos ter podcast sem vídeo, mas não se habituem, este é só hoje, não há mais. One Hit Wonder. One Hit Wonder, sim. E hoje temos uma convidada muito especial, para variar, a nossa Paloma Del Pilar. Olá, Paloma! E o nosso Sérgio Calvinho preparou uma biografia, portanto vamos então ler. Olha, Paloma, eu tirei isto da Wiki Dobragens, que é exatamente como está na Wiki Dobragens. Ok. Diz aqui que tu és atriz e cantora natural de Lisboa, que foste residir para a Vila da Sertã aos Correto. 6 anos. Correto. Foi aí que te estreaste a cantar e a representar. Estiveste na companhia Teatro a Acontecer durante Precisamente. 6 anos. Tal e qual. Foi uma época feliz. Foi uma época muito feliz. Lembras-te muito bem disto? Lembro muito bem disso, até bem demais. Eu tenho muitas memórias de criança e acho que devia ir falar disto com a minha psicóloga, por acaso, que não deve ser normal saber tanta coisa da minha infância. Mas olha, algo correu mal porque tu foste corrida para Lisboa aos 17 anos para estudar finanças. É exatamente o que diz na Wiki do Brasil. Finanças empresariais. Ok, este podcast vai Precisamente. virar por um lado muito escuro agora. É verdade, é verdade. E foi uma pena não teres seguido. Uma pena louca. Estou aqui, choro eu, toda a célula do meu corpo está completamente arrasada. Olha, e depois foste dar concertos, ou davas concertos ao mesmo tempo com os grupos Dante e Incompatíveis. Sim, sim. E alguém ia ver. Iam ver? Iam ver e olha, espanta-te, batiam palmas. Mas para ti palmas. ou para quem estava contigo em palco? Eu às vezes suspeitava que era para me ir embora, sabes aquela coisa Quando de acaba. levantarem e boa, vamos embora. Pronto, acho que era isso. Se sentiste isso, eu se calhar fui ver, por engano, e não me lembro. É possível. Eu sou a pessoa para isso. Olha, e em 2019 inicias formação em dobragem e em 2020 fazes o teu primeiro trabalho para uma série da Disney, sabe Deus como, e desde então não paras. É um bocadinho isso, sim. É? Sim. Olha, e estreias-te em teatro, porque tu continuas a fazer teatro em paralelo nesse ano, e do teu já longo currículo de dobragem, isto é exatamente o que lá está, destaca-se O Monstro Marinho, Escort Boys e Geek Girl, todos trabalhos dirigidos pelo obviamente que o Sérgio Calvinho. Tinha Pois de é. destacar, Correto. tinha É o de que lá está, destacar é o que lá está. os episódios ou as séries em que ele dirige. Não, está Não, tudo não, não. bem. É exatamente o que está lá. Com certeza. E preciso ver isto. Com certeza. Pronto, olha, para uma pessoa tão nova já tens um currículo imenso. Muitos parabéns. Pronto, era isto. Obrigado. Até à próxima. Pronto, então olha, Então, gostei a muito de estar primeira aqui. Pergunta mais séria. O que é que aconteceu para tu teres o teu primeiro trabalho em dobragem? O que é que te fez ir para esta área? Então é assim, eu sempre quis fazer dobragens, sempre. Tanto que eu tinha muito o hábito em casa de dobrar a roupa com a minha mãe. Era uma coisa que nós fazíamos as duas muito. Engraçada. Não, mas eu sempre quis fazer, e eu tenho uma memória minha de estar a ver, na altura, cassetes, que agora já não há, ou se há, raramente alguém vê, e eu andava com elas para trás e tentava fazer ao mesmo tempo, a um ponto em que decorava a cantilena da pessoa e pronto, eu tinha mesmo e dizia várias vezes à minha mãe, um dia vou fazer dobragens, eu gostava de um dia fazer. E depois isto, com esse percurso todo muito conturbado que o Sérgio acabou de ler, acabei por ir tirar um curso de finanças empresariais. Fui claramente muito feliz nesse curso. Até... Tiraste mesmo? Terminaste o curso? Não. Ok. Fui tirar, tentei, pronto, desisti graças ao senhor, pronto. E depois, nesse período em que andava a tentar perceber o que é que poderia começar a fazer para entrar realmente a nível profissional no mundo das artes,
apareceu-me um workshop de dobragens. E eu na altura pensei, olha, tenho que começar por algum lado, portanto, por que não é? Porque não experimentar logo aqui com uma coisa mais técnica, vá. Não quero dizer técnica, mais específica, porque podia ter começado com um curso de improviso, de teatro, ou iniciação a teatro, ou uma coisa do género, mas foi por uma coisa muito específica que, em princípio, já deveria ter tido teatro, e não tive. Pronto, e depois a partir daí, não sei, as pessoas gostam de mim, menos o Sérgio, acho que é isto. Pronto, e comecei Eu ainda a fazer estou a tentar coisinhas. perceber. Eu ainda estou a tentar perceber. Uf, ok, ainda vou a Sim. tempo. Já, Menos mal. então tu não fazias teatro antes de fazeres o curso de dobragens ou já tinhas assim umas coisas antes? Porque o Sérgio falou na tua presença num grupo Sim, durante uma data de anos. era teatro amador. Está bem? Que, obviamente, dentro do que é, eu sinto que aprendi muito nesta parte que acho um bocado chata, porque é na base da falha, do experimentar e perceber o que é que realmente funciona e o que é que não funciona, mas não tive nunca aulas, nunca tive. Portanto, foi tudo muito. Eu levava aquilo muito na brincadeira e divertia-me muito por ser uma brincadeira, nunca pensei naquilo uma coisa profissional. E agora, acho que isso depois deu-me muitas bases para aprender a interpretar e aprender a expressar-me bem. E por isso é que depois, entretanto, quando fui para a dobragem, acho que essa parte do teatro ajudou-me muito, muito. Vês, muito. ajuda sempre, mesmo que não Muito, faças as aulas. Sim, Sim, sim. sim, definitivamente, sim. Olha, e esse teu lado artístico já vem de família ou começa contigo? Que tu saibas. É assim, eu vou dizer que vem de família. Não tenho ninguém que eu conheça que se tenha seguido para a parte performativa. Tenho pessoas que gostam muito de cantar, não sendo cantores. Tenho pintores na família, tenho poetas na família, tenho escritores, mas a parte performativa do palco, ninguém. E ninguém em finanças empresariais? Tenho a minha mãe que tirou contabilidade. Ok, pronto, então vai. Foi- Pronto. Imaginem quando eu disse à minha mãe que ia desistir de finanças para ir fazer dobragens, como é que ela reagiu? Mas já fazias em casa com ela, com a roupa, não é? Exato. Olha, e tu vens aos 17 anos para Lisboa e vens sozinha ou tens alguma base cá? Mala de cartão. Exato. Vim sozinha, sim. Tenho um ou outro familiar cá, mas não é que tenha tido assim grande apoio da parte deles, então acabei por estar sozinha a aventurar-me na capital. Pronto. Eu pergunto-te isto porque eu conheci-te no Monstro Marinho, a sério, conheci-te no Monstro Marinho. E eu acho que tu não sabes disto, mas tu foste o bom casting para o Monstro Marinho, mas vais por uma premissa errada. Sim. Porque tu sabes disto. Acredito, sim. Porque tu és uma mulher pequenina, tens essa voz de menina muito novinha e eu não sei porque na minha cabeça tu tinhas 16 anos ou 15 anos ou uma coisa assim parecida e era preciso efetivamente, era exigência da Netflix que fosse uma child actor ou que quem desse a voz à personagem tivesse uma idade semelhante aos 11 anos que tinha a personagem Exato, original. sim. E não havia pachorra para aturar ninguém com 11 anos, mas tu foste escolhida também pela tua idade e de repente eu tenho a produção, depois de estar tudo gravado, a dizer-me devíamos ter seguido esta premissa e não seguimos. E tu sentes que, porque tu não passaram assim tantos anos, tu continuas com essa voz muito jovial, tu sentes já algum tipo de evolução de maturidade na tua voz? Ou sentes... E sentes que essa jovialidade já deixa de ser o foco de ser chamada para personagens? Já te dão sim. outras oportunidades? Sim, já me dão outras oportunidades em que eu tenho dificuldade. Eu sei que tenho dificuldade em explorar o meu registro mais grave. Por acaso, curiosamente, neste processo de dobragem, de começar o meu percurso de dobragem, eu descobri que tinha nódulos nas cordas vocais. Então fiz muita terapia da fala, porque se vocês acham que a minha voz é aguda agora, há uns anos era assim. E eu ia aqui para umas coisas esquisitas, assim, umas coisas muito estranhas. E eventualmente aprendi e fiz muitos exercícios para conseguir colocar a minha voz num registro que fosse mais confortável para mim. Para vocês não sei, mas para mim é muito mais confortável. Tendo em conta o teu exemplo, também acho que sim. Pronto. E com o passar do tempo, quanto mais trabalhava, mais me esforçava para tentar evitar ir tantas vezes a um registro agudo. Ora, infelizmente ou felizmente, eu sou muito chamada para trabalhos de meninos pequeninos, meninas, em que tenho que explorar outra vez uma parte muito aguda. E eu tento sempre
tento sempre fazê-lo, mas muito mais protegida. Agora, acho que os colegas têm percebido que eu sou capaz de outras coisas e têm-me dado oportunidades para eu fazer coisas mais graves e mais adultas, projetos não tão infantis, e eu tenho gostado muito dessa descoberta em mim e acho que gosto de acreditar que estou a corresponder bem. Algumas eu ouço e fico, eu não me reconheceria aqui, nunca diria que era eu que estava a fazer isto, e isso é bom, é bom. É sempre quando começamos, nós já falámos sobre isto algumas vezes, não foi, Ana? Muitas vezes começamos num registro que nos é relativamente fácil e depois há uma fase de descoberta em que tentamos fazer várias coisas diferentes e começamos a descobrir coisas novas, e é muito fixe quando somos chamados para fazer coisas um bocadinho fora daquilo que é o nosso typecast, por assim dizer. Sim. Ou aquilo que de alguma forma nos torna um bocadinho mais conhecidos entre os colegas e diretores. Eu preciso de uma voz com estas características, vou chamar a pessoa X, e é muito giro quando nos chamam para fazer uma coisa diferente e que tem outra dimensão, porque pronto, puxa mais pelos acting chops, acho eu, e também nos leva para registros que não sabemos se conseguimos fazer, e é um salto de muito giro. Sim, e eu acho que estou-me agora a lembrar quando gravei contigo o Avatar da Lester Bender e fiz a Katara. Sim. Eu adorei fazer a Katara porque foi muito desafiante para mim, e eu estava em estúdio em conflito sempre interno, porque quero ir para um sítio, quero me expressar de uma maneira. Não podias. Exato, eu tenho descoberto que sei interpretar melhor se estiver no meu registro agudo, e se estiver no meu registro grave perco muito da minha interpretação natural, e tenho explorado ao máximo e tentado ao máximo tentar tirar o melhor proveito do meu registro grave, que eu até acho que é bonito. Eu gosto de me ouvir no meu registro grave, e a Solange ajudou-me imenso nesta parte, porque a minha vontade era, ela chateava-se, mas porquê é que fizeste isto? E entrava logo aqui numa coisa muito, muito estridente, e ela era uma miúda muito tímida, portanto tinha que ser uma coisa mais interna. É aqui que eu acho que me faz falta ter a base do teatro. A base de ter mesmo aulas de teatro e de interpretação, porque é óbvio que há muita coisa que eu adquiri sozinha e a ver, mas eu gostava, e é aqui que eu sinto mesmo que há um sentimento que vem de dentro para depois ser mais fácil expressar-me cá fora, que nem sempre eu tenho facilidade de o ir buscar. Sim, há coisas que estão mais à mão de semear para nós. Por exemplo, para ti ser pespineta, para mim também acontece. Pois. A pespinetice está lá sempre, mas falando da parte de direção, é muito giro quando tu vais puxar um ator para uma coisa que não é o costume dele, mas tu sabes que consegues lá chegar com a pessoa e começar a conduzir a pessoa para ir para aí, porque vê lá a cena outra vez. Está nesse registro, tu vê lá não sei o quê. Exato. E depois os próprios atores começam, tu és mais nova, tens menos experiência, é normal que essa primeira coisa, esse primeiro instinto não esteja sempre lá, mas depois começaste a ler a Katara sem precisares que eu te dissesse nada, percebias logo, não, deixa-me repetir isto, não era nada disto. Sim. E esse progresso é muito giro. Já vos aconteceu terem um personagem precisamente no meio desse desconforto, ou nessa descoberta mais, uma personagem em que fazemos um grande esforço e aquilo transforma-se num desafio complicado? Sim. E eu tenho de ter a voz colocada num sítio, e cada vez que tu vais fazer aquilo drena-te, aquilo fisicamente é muito exigente. Sim. Agora estava a ouvir-vos e lembrei-me que Sim, isso às vezes acontece, é raro, mas acontece. Acontece, e a verdade é que não me acontece tantas vezes, mas quando acontece eu sinto, é isso mesmo que eu sinto que a minha energia corporal e mental desvaneceu, saiu por osmose completamente, assim, e sei que depois disso há trabalhos que a seguir tenho que estar em casa em completo e absoluto silêncio, e a recuperar e a tomar um banho e porque é exigente, parece que nós estamos só sentados a ler e a fazer uma coisa que não é fisicamente exigente, mas como estamos a trabalhar emoções e... Lembras-te de alguma personagem específica? Lembro-me de uma que é o Parker, é a Nuvem Parker, de uma série que se chama Middlemost. Qualquer coisa Middlemost. Isto foi para a Nickelodeon. E a voz do Parker é assim. É de garganta, né? Bem-vindos ao meu mundo. E eu fiz o casting, e quando acabei o casting, ou seja, eu fazia uma fala e a seguir tossia desalmadamente, e eu tenho que perceber
Quando eu fiquei com aquilo e percebi, Agora é a vida. quando eu percebi no que é que meti, porque eu pensava que aquilo era uma personagem que aparecia uma vez ou duas, não ia Pois, ser fazer uma o casting coisa. é muito divertido, não é? Mas depois, olha, ficaste. Pois, e agora? Manter E às isto? vezes o casting é numa determinada zona e depois de repente a personagem grita, de repente a personagem chora e tem que ter Esse era o problema desta personagem. Eu, quando comecei a fazer, percebi que, como ele era uma nuvem, ele podia ser tudo. Então ele multiplicava-se. Portanto, de vez em quando eram vários dele a falar ao mesmo tempo. E era uma personagem muito esquizofrénica. É esta mesma palavra. Portanto, ele tanto está aqui. Ok, então vamos brincar para ali, por favor. Pode ser. Assim, muito. É esquizofrénica, esta é a palavra. E então, às tantas, eu comecei a perceber qual é que era a linha dele. Ai, mas até perceber, e mesmo quando percebi, e o aquecimento que eu tinha que fazer em casa de manhã, fazer para conseguir perceber o sítio e não me aleijar, porque é muito fácil aleijar-me num registro Deste deste. tudo naqueles 5 minutos do casting e Nunca depois, mais. olha. Eu agora vou passar a dar 70%. Vou passar a dar 100%. Isso devia ser particularmente interessante, esses teus aquecimentos de manhã, principalmente se tu não avisasses ninguém que estavas a aquecer, de repente abordares as pessoas nesse... Exato, exatamente. Pronto. E viravas a cabeça também. Exatamente. Olha, No comboio, muito. E tu, lembras-te qual foi o teu primeiro trabalho em dobragem? Como é que... e pela mão de quem é que tu vais parar à dobragem? Eu comecei, o meu primeiro trabalho foi com o Rui de Sá, fazer uma personagem eventual na série Raven Home. Raven voltou, isto. E era uma menina muito, muito divertida, que aparecia só mesmo para chatear os personagens principais, o comum, de que me chamam, eu adoro estas personagens. E por acaso e vou pôr este tema em cima da mesa, houve uma coisa que eu gostei muito quando fui chamada para este papel, porque ela era branca e loira, de olhos azuis, não tinha nada a ver com como eu sou fisicamente. E foi bom ter começado assim, a ter que fazer o correto, que é ir atrás da voz e tentar perceber a energia da personagem e ir por aí e não ir confortável de é parecida comigo, então pronto, tem que ser só eu. Acho que essa parte foi muito fixe. Há vozes que não têm nada a ver com as características físicas, Não. é incrível. Precisamente. Mas cada vez, principalmente em alguns projetos, e isso faz-me imensa confusão, se pedem vozes com... dentro de um determinado intervalo de idades, de acordo com os personagens. Sim. E às vezes as vozes até já estão catalogadas assim. Nos bancos Sim. de vozes estão catalogadas assim. E estão catalogadas pela idade do ator ou da atriz ou do locutor ou da locutora e não propriamente pela idade vocal dessas pessoas. Exato. Essa classificação é É complicada. É absurdo, é É. absurdo. E acaba por ser injusta, porque eu Sim. sei que quando tiver 50 eu vou continuar, a minha voz se mudar não vai mudar muito mais do que isto é. Eu vou continuar a ter uma voz jovem. Vai ser injusto. E aquilo que tu estavas a falar do casting há pouco, e de repente o casting ser uma coisa e depois a realidade do trabalho poder ser outra, acontece também muitas vezes chegarem-nos samples de personagens para casting, que são samples, vários samples, todos eles de 5 segundos, e da personagem a falar assim. E agora vou para ali e venho daqui. E tu pensas, isto pode ser qualquer pessoa, porque é que me mandam isto? Isto não significa nada da personagem. Eu acho que tu tens na tua voz, nem parece meu estar a dizer isto, uma qualidade de protagonista. Tens. Tens. Eu penso na tua personalidade vocal como uma personalidade de destaque. Pode não ser protagonista, mas eu não penso em ti como uma pessoa que vou chamar para fazer 3 ou 4 eventuais. Porque eu acho que a tua voz e de alguma forma não acho que seja bom eu pensar só na tua voz assim. Sim. Mas depois disto que estás a dizer, eu se calhar tenho que fazer um esforço e pensar em ti para essa possibilidade também, para podermos explorar essas outras outras personalidades. Sim. Por falar em protagonistas, quem é que foi uma princesa da Disney? Chegou aqui, pumé, foi toda. Só está aqui, tirou a senha há 20 anos. Olha, não. Chega ela, pau, fala-nos disso, conta-nos tudo. Foi tão Conta-nos bom, tudo. foi muito bom. Eu conto sempre esta história, mas a verdade é que é a história que mais me marca, porque óbvio que eu
um dos motivos de querer sempre fazer dobragens era porque eu queria muito ser uma princesa Disney. Muito mesmo. Até que ser descobriste toda- o que era ser uma Muita não. gente Não. tem essa fase. Muita gente tem essa. Mas Eu não tive. principalmente porque Disse muita gente, não falei de ti. Mas tu és uma não és princesa gente. Disney. Eu sou, é Tu verdade. és tecnicamente o Timão, não é? Sim, sim, sim. Exatamente, já Ah. eu lembro-me de um episódio em que vocês falaram sobre isso e é precisamente tu és uma princesa Disney. Meu Deus, nunca pensei. Eu assim nunca frequentemente pensaste? penso. Foste tu que penso... disseste? Não. Foste? Fui. Sim. Eu não sei o que é que digo. Oh, meu Deus. Não, não, E também até não te digo, interessa. agora vou Deve ter acrescentar sido a uma Ana coisa. Galvão. Não, eu até acrescento uma coisa a esse raciocínio. Tu és uma princesa Disney ruiva. Porque ele é ruivo. Ninguém repara nisto, mas ele é ruivo. Tenho que acrescentar Pensa isso. sobre isso. Tenho que acrescentar isso no meu currículo. Mas olha, estávamos a falar da tua Falamos da princesa. tua princesa. Da tua princesa Disney. Eu quando cresci, eu não vi princesas e meninas que fossem como eu, não vi. E as que vi que tentaram que fossem parecidas comigo, uma delas até foi a Ana Vieira, que deu voz à princesa Tiana, ainda assim não era afro, era Tecnicamente, afro-americana. não é princesa, acho eu. Ela não chega a ser princesa. Eu acho que é. Não é, não é. Pois, Não sei. não Já sei. não vejo o filme há muito tempo, mas tenho a sensação que Tecnicamente não. Mas ela não é a Sobre princesa isso e o sapo? É complicado. É. O filme A chama-se... Naíma fez as músicas e eu fiz a dobragem. Sim, sim. Ok. E era afro-americana, não era africana. E eu nunca cresci a ver o meu cabelo na televisão e o meu tom de pele na televisão, e quando aparecia era sempre a menina ou pobrezinha, ou isto é horrível, mas é verdade. Sim, sim, sim. Não era protagonista, era a amiga da protagonista. Era sempre isto. E uma coisa que eu fiquei muito orgulhosa de ver que a Princesa Asha era, para já, a mais portuguesa de todas. Porque foi mesmo baseado. O reino dela é no Mediterrâneo, eles preocuparam-se em saber muito da história de Portugal e da história de Espanha, e isso ainda é um orgulho maior. Mas foi bom ver que ela era uma menina do povo que é guerreira, que é inteligente. Eu, por acaso, tenho tido a sorte de fazer personagens que são inteligentes e são obstinadas. E eu gosto que já que estamos agora a dar a oportunidade e a mostrar que existem outro tipo de princesas, que sejam estas, que não sejam só as princesas indefesas, são estas que são ativas. E eu sou uma delas. Eu tenho um orgulho gigante nisto. Gosto muito de ter sido uma princesa. Houve uma altura que eu levei aquilo tudo muito para mim. Que bom, eu sou uma princesa Disney. Olha a estrelinha toda que eu tenho aqui a brilhar para mim. E quando foi a antestreia, houve uma menina muito pequenina que veio, que estava toda a gente a dar-nos parabéns, obviamente, e estava uma menina de para aí 4 anos com o pai, lá no fundo de tudo, à espera que toda a gente saísse, assim meio a tremer. E ela era linda de morrer, tinha umas tranças muito bonitas, uma pele maravilhosa. E ela, na altura, como tinha as tranças para parecer o máximo possível com a princesa, quando ela me veio dar um abraço, ela nem falou. Ela abraçou-se a mim e ficou tipo Ai, tadinha. nervosíssima. E eu desmanchei-me a chorar, porque aquilo para mim foi: isto não é nada sobre mim, não tem nada a ver comigo. Por muito que eu tenha achado durante uma certa altura que era, na verdade aquilo é para ela. Isto que eu acabei de fazer é uma ótima prenda para ela. E ela viu-se num ecrã grande. Isto é espetacular. Ela teve a oportunidade de uma coisa que eu na altura não tive. E eu fico feliz por estar nesta geração em que posso dar a estas meninas a ideia de que elas um dia podem ser o que quiserem, Sim. inclusivamente uma princesa Disney. Foi muito bom, foi muito bom. Como é que foi o processo de dobragem? Foi muito, muito, muito agradável. Mesmo muito Sim? agradável. Sim. Eu tive o Macedo, o Carlos Macedo, a dirigir a parte dos diálogos e o Mário Redondo a fazer a parte das canções, e ambos ligam muito bem, comunicam muito bem. A maneira de direção parece que é a mesma pessoa que está a fazer, e a linha de raciocínio nota-se que é igual, estão os dois a pensar na mesma coisa. O Mário, então, tem uma valência que eu acho incrível, que é ele, como é cantor, dobrador e ator, isto tudo junto, ele dirigiu-me não só na parte da afinação, Sim, sim. A interpretação da a música. interpretação, o ir atrás de o que é que ela está a sentir, porque é que a voz dela está a fragilizar aqui, não ir só pelo copiar o som, tenta mesmo Perceber porque é que é assim, Exato. porque é que o som é assim. Houve uma altura que eu gravei as canções antes de fazer o filme todo, a parte dos diálogos, e ele deu-se um trabalho muito grande de me explicar o filme quase todo para eu perceber porque é que ela aqui
está a fazer isto desta maneira e qual é a motivação dela para depois a seguir. Portanto, houve uma linguagem que foi claramente a mesma e o Carlos Macedo é brilhante na parte dos diálogos, portanto foi muito agradável, foi mesmo muito agradável. Foi mais ou menos quanto tempo a gravar? Lembras-te? Talvez um mês. Ok. Um mês. Só para- Muito espaçado, não é? Várias sessões durante a semana, mas talvez um mês, sim. Ok. Houve ali um período até um bocadinho estranho porque eu não fiz casting inicialmente. Inicialmente a Disney já tinha lançado os 100 anos da Disney, então fez uma pequena curta que era Once Upon a Studio e a Asha já aparecia. Então eu fui fazer o diálogo dela, mas muito na base de como trabalhamos em episódios, que é, ok, esta personagem é parecida, portanto vou chamá-la. E ainda cheguei a fazer um trailer, porque tinha de ser publicado o mais depressa possível, e disseram-me logo, não quer dizer que fiques com a personagem. E Sim. acontece imensas vezes não ficarem com a personagem. E depois quando fui fazer o casting e vi, eu senti-me muito próxima dela, muito, muito próxima dela, foi muito bom. E depois a novidade foi incrível, foi espetacular. E olha, eu fiz coros e eu disse isto na altura. É verdade, o Sérgio que- elogiou-me. É verdade. Que eu só. Quando fui fazer coros, acho que os diálogos ainda não estavam gravados, mas já estava as partes das canções e foi incrível. Eu não vi o filme. Incrível, viste? Olha, eu a dizer incrível. Eu não vi o filme, mas aquilo que eu vi da parte cantada, fiquei muito orgulhoso. Está muito bom o filme. Está um tenho excelente muito trabalho. orgulho. Mesmo. A Paloma pegou numa data de gente e Pois fez, foi. fez a sua pequena estreia. Então, meia sala de cinema eram amigos da Paloma. Exato. Tive a honra de também ser convidada e o filme estava muito bom. Estava mesmo muito bom. A nível técnico e de interpretação estava fantástico. Toda a gente, Também as achei. músicas estavam músicas eram incríveis, incríveis. O teu trabalho também estava Ana, muito bonito, obrigada. Ana Vieira. Toda a Gostei gente que te imenso. ouvia a cantar Sim. ficavam, uau, mas o que é isto que aconteceu aqui? É que ainda por cima era uma rainha muito pacata e muito para dentro, e de repente, quando ela se mostra ativa na história, toda a gente, mas o que é que acabou de acontecer? Elogiaram-te imenso. Foi espetacular. As músicas eram incríveis mesmo. Eram muito boas, muito boas. Era. Olha, e esse é obviamente, ou imagino eu, um dos trabalhos que te marca e um dos trabalhos que te deu mais prazer. Sim. Tens outros que até mesmo mais desconhecidos, mas que te tenham marcado particularmente? Eu E tenho- não vale a pena falar das minhas séries, já falei, fala de outras. Olha, só por causa disso não vou falar. Tenho um que eu sou a Moon Girl, que é a primeira super-heroína da Marvel com 13 anos, em que o superpoder dela é o cérebro. Uau. É Bem, fantástico. foi um trabalho muito desafiante então. Sim. Foi mesmo. Ter os meus únicos 2 neurónios a terem que comunicar. Bem, mas isso imagina. para mim, eu imagino isso. Para mim teria sido. Como é? Foi fantástico. A Moon Girl é uma miúda de 13 anos muito divertida, muito parecida comigo. As músicas são muito boas, tudo. A imagem é meio BD, então parecia que estava a fazer uma dobragem antiga, não uma coisa agora 3D, que é muito comum de A banda aparecer. sonora é muito A banda gira. sonora espetacular, Mesmo. super atual, super jovem. Até é diferente, não é? Sim, eu até achei estranho estarem a apostar naquilo, honestamente. E É muito marcou-me carismática imenso. a série. Infelizmente foi cancelada agora há pouco tempo. A sério? Foi cancelada, com muita pena minha. Mas tinha conteúdo, eu gosto de fazer trabalhos com conteúdo. E pronto, este era um deles. Tenho muito orgulho nela. Olha, e como é que é conciliar a dobragem? Tu continuas a cantar, Sim. não é? E tu estás agora num espetáculo também. Sim. Estou a fazer o Reino da Felicidade no Teatro Independente de Oeiras. E conciliar os dois é outra vez um conflito para mim, porque às tantas eu tive a sorte de realmente estar a fazer isto das dobragens quase a tempo inteiro. E o meu rendimento era praticamente, o grosso era dobragens. E então habituei muito à ideia de eu tenho que usar a minha interpretação na voz. Pronto, então Sim. sou expressiva na voz. E agora de repente tenho que me expor e estar no palco e o meu corpo tem que falar também. E falar bem alto. E porque falar estás em bem palco. alto, Não tens com uma precisamente. não estás com uma câmara em cima. Além disso, eu tenho alguma ansiedade, eu tenho um conflito com isto porque eu sei que sou artista,
na palavra no mais amplo da palavra, no caso, mas eu tenho muita ansiedade da ideia de estar a ser observada. E de pessoa, eu tenho um olho externo que está constantemente aqui. Porque é que mexeste a mão? Porque é que isso é natural, mexer a mão? Porque é que... E depois fico aqui, ao mesmo tempo que estou a falar para o público, estou ao mesmo tempo a julgar-me. Isto acontece-me a cantar, sempre que eu tenho de falar, porque o meu guitarrista tem que afinar a guitarra. É ali todo um stress interno eu digo sempre a mesma coisa, que é bom, hoje está frio, não é? O tempo hoje... E às vezes não está. E às vezes não está. Pronto, e nunca quando desbloqueio, pronto, a partir daí sinto-me normal. Mas até ao momento do desbloqueio, entro mesmo numa dor interna em que de manhã penso: porquê é que não foste para finanças empresariais? Mas olha, já experimentaste nesses momentos perguntar às pessoas se sabem que tu foste uma princesa da Disney? Não. E começas a contar essa história. Pronto. Não, nunca fiz isso. Mas isso é uma ansiedade mais ligada à apresentação em teatro. Em relação à dobragem, por exemplo, alguma vez sentiste alguma espécie de ansiedade? Nunca. Eu sinto-me muito confortável com a ideia de estar no estúdio, com os fones, porque existe... Eu tenho dentro de mim o mantra de aqui posso falhar, porque podemos regravar, posso aprender, podem-me explicar, eu não tenho que fazer logo e adivinhar o que é para fazer a seguir. Sentiste a estranheza da voz? Porque se calhar é uma experiência que nem todos passam, mas sentiste por algum momento, talvez no início, alguma estranheza em aprender a lidar com o microfone? Não, por acaso não. Não? Senti-me muito confortável com... Sempre? Sempre me senti muito confortável. Houve uma altura da minha vida em que me sentia desconfortável com o que eu ouvia, porque não é aquilo que eu acho que é a minha voz. Já fizeste as pazes? Já fiz as pazes com isso. Ok, olha, parabéns, porque Já foi fiz as rápido. pazes com isso. Foi rápido. Sim. Eu às vezes não, ainda hoje em dia, às vezes não tenho pazes nenhumas. Até acontece, eu, por exemplo, quando estou a fazer vozes muito roucas, perceber que provavelmente lá fora não é isto que está a sair, então ainda tenho que dar mais um bocadinho, já faço este exercício mental, é muito giro. Mas olha, e tu falaste logo ao início que sempre foi um desejo teu de fazer dobragens. Era isto que tu imaginavas? Era isto, sim. Ok. Sim, não tive desilusão nenhuma. Gostei imenso, sempre de todos os trabalhos que fiz. Não, mas o facto de estás sentada no processo. estúdio... Nada me estranhou. Sentada no Multitask. estúdio, onde eu aqui há anos a dizer às pessoas para dobrar-te o peito, tu abres a... Não é? Há uma coisa. Eu vou ser exemplo, despedido. Tu põe-te a pau, é só o teu terceiro episódio, ainda estás à Exatamente. experiência. Exato. Ok, pensa bem nisso. Teve um estágio de 6 meses. Ok. Há uma próxima coisa vez que assim. poderia despoltar alguma ansiedade, que é. E isso é talvez das coisas mais complicadas de gerir. Que é, por exemplo, vais cantar vais fazer uma canção, cantar uma canção. Eles apresentam-te naquele momento, tu não levas para casa. Sim. E tens de dar tudo para muito rapidamente todos os teus sentidos mimetizarem aquilo. Sim. E isso é difícil. É muito difícil e olha que esse é um ótimo tópico, porque eu estou sempre muito mais confortável a fazer a parte dos diálogos do que as canções. O que é engraçado, porque a maior parte das pessoas consideram-me mais cantora do que atriz. Eu própria fico aqui muito na dúvida em o que é que eu sou mesmo. Portanto, eu até gosto mesmo de dizer que sou dobradora, porque no fundo é os dois. Está ali um bocado do Não tens lado. de te meter numa caixinha. Exato. Se consegues ter várias valências, melhor para ti. Mas a verdade é que o cantar, como eu também nunca tive aulas de canto, e isto exige uma rapidez. Então, não dá para estar ali eternamente a tentar perceber qual é que é a linha. Então eu aprendi coisas sozinha, de fazer tracinhos na folha. As minhas folhas são um teclado MIDI. Sim. Vê-se sempre assim linhas pequeninas para eu perceber, e eu tenho que saber qual é que é o intervalo. Aprendi muito a exercitar a memória a curto prazo nas canções, de ouvir e fazer logo, tentar ao máximo não pensar muito sobre aquilo, porque se estiver a racionalizar aquilo, de certeza que me vou baralhar e que vou inventar e não vale a pena. Sim, nem podes sentir que aquilo é complicado. É logo o primeiro truque. Sim. Vou fazer isto, seja lá como for, e vamos lá. É copiar, não vou ouvir o A porta som. da cabine está fechada, portanto não há outra Já saída. não podes sair. É isso mesmo. Não mas tenho. é. Não, Fico mais nervosa a cantar do que a ir fazer diálogos. Eu acho que Muito é mais exigente, sim. Até porque nunca sei bem qual é a exigência daquela canção. E se eu for às 9 da manhã gravar uma coisa
que é agudíssima Sim. como tudo. Sim. Já aconteceu. Já. E tem de ser, e vai ter de sair e sai. E é aí que a técnica depois ajuda muito. Vamos lá ver o que é que temos hoje, 9 da manhã. Não, mas, Exato. mas Teste. essa é sempre uma grande luta. Eu adoro começar a trabalhar cedíssimo e pronto, o Mário Redondo tem uma frase sobre os barítonos, que é o meu caso, não é? O aquecimento vocal do barítono é e está feito. Não é bem assim, mas eu atiro-me a canções às 9 da manhã e a castings às 9 da manhã, mas também frequentemente pergunto que tipo de canção é que é, ou que tipo de casting é que é. Pois. Silêncio absoluto, não é? Porque faz toda a diferença de repente ser uma personagem super aguda, ou super grave, ou super rouca, ou seja Claro. lá o que for, não Sim. é? E a determinada altura não há. Graves não há é de manhã, agudos é à tarde. Quando já está quente a voz, dependendo das pessoas, obviamente. Pois, Eu quero fazer-te um elogio, Sérgio Calvinho. Vocês sabem, toda a gente sabe toda a gente, as 10 pessoas que ouvem este podcast sabem que eu tenho 10, eu disse 10, 3. Hoje vão ser 4 que o meu namorado também vai. Não sei, Sabem que eu tenho o meu calcanhar daqueles é cantar, ponto final. Por vários motivos. Mas uma das experiências mais simpáticas, e isto nem sempre é possível fazer, que eu tive a cantar foi com o Sérgio Calvinho, numa coisa para a RTP, em que eu só entrei para fazer uma música, acho eu. Eu não entrava naquela série. E não sei por que raio. Sérgio Calvinho lembrou-se. Tenho a Ana Vieira, tenho acho que era a Sandra de Castro, ou a Helena, uma dessas Nossas Senhoras. Vou pôr a Solange Boa, a cantar. boa. Mas Sérgio Calvinho fez uma coisa fantástica que foi, enviou-me, porque era possível, a música antes. E eu pude ouvir. E vocês, para quem não é cantor, a diferença que faz Claro. podermos ouvir a música antes várias vezes e familiarizarmos-nos com a melodia e com a forma como a música progride, faz uma diferença brutal. A coisa de chegar e agora repete, nem que seja verso a verso, repete o que acabaste de ouvir. É angustiante para a minha pessoa, para o meu cérebro, para a Pois. forma como eu funciono. E então, Sérgio Calvinho, obrigada por aquele momento, porque eu acho que fui muito mais segura para a gravação. Certamente. Não te rias. Não. Isso é Não, honesto? não, é mesmo honesto. Isso é um Por riso honesto? por uma vez é mesmo honesto. Ok, É mesmo honesto. Fico muito contente por isso. Isto nem sempre é possível por questões de direitos Claro, e do conteúdo claro. não poder sair do estúdio, obviamente. Isto E foi nem Mas um- olha sempre- que também te portaste muito bem no Henry Danger, no episódio musical. Sim, mas foi isso. Mas foi dirigido pela Ana Vieira. Sim, era... Sim, ela nem se lembra. Não. Sérgio Calvinho, queria agradecer-lhe. Não é isso. Isto depois é editado e tu depois tu dobras a voz Anda da Solange. aqui, e ela fez- Guarde, Ana não me que- lembro. Não, o que eu ia dizer é que do que eu me lembro do Henry Danger Sim. foi menos traumático, portanto não está tão presente. As coisas traumáticas estão muito presentes na minha Correu memória. muito bem. Pronto. E eu, pelo que eu me lembro, não era tão exigente como aquilo que eu gravei com o Sérgio, aquela canção específica. Portanto, eu não estava com tanto medo. Fui um bocado mais, bora lá. Ainda por cima era a Charlotte, que é uma voz que está relativamente ok dentro do meu registro, não é daquelas que têm Sim, extremo estavas esforço. descontraída. Mas nesta canção do Sérgio era preciso cantar bem. Percebe? Sim. Sim. E isso é uma coisa que me deixa completamente paralisada já há muitos anos. Mas o truque é, como nós dizíamos há pouco, é não pensar. É estar trancado, estou trancada É aqui um dentro, salto bora de lá. fé. Mas é mesmo, É eu salto até para acho Mandas-te. que, obviamente, que há pessoa, que é sempre bom podermos ouvir a canção e irmos preparados. Mas a verdade é que depois há pessoas e os Criam cantores vícios. vamos criar vícios naquilo, estamos a ver aquilo sem contexto, não percebemos qual é a força que é suposto aquela canção ter e depois pode ser mais difícil chegar a estúdio Claro. e retirar o erro, entre aspas, porque aprendemos aquilo de uma maneira e pode ter a ver com coisas simples como o diretor escolheu para uma outra harmonia de coros. Sim. E tu aprendeste aquela linha e agora para sair dali vai ser um problema. Quando trocam a harmonia, a minha pessoa fica muito angustiada. E quando a sílaba está trocada, Ai, não. tu queres dar um ênfase como no inglês e não pode ser porque em português fica esquisitíssimo. Diversão, não pode ser, não é? Diversão não existe. Diversão. Fã, não pode ser. Diversão. É muito esquisito, sim. É muito bom, é muito bom.
Sabes que eu deixei praticamente de fazer direção musical porque acho que. Porque não eras bom. Não, mas é verdade. Não, mas é completamente. Eu acho que fazia bem certas coisas, mas eu nunca fui daqueles diretores musicais que fosse particularmente sensível àquelas afinações ou desafinações, seja lá o que for. sim. Mas eu gostava, acima de tudo, de conduzir os atores, cantores na canção, no espírito da canção, e gostava muito de adaptar as letras. E há um trabalho em particular em que a Ana também entrou, que foi dos trabalhos que, até pela sua duração no tempo, que mais trabalho deu em termos de canções, que foi A Pega e o Gato. A Pega e o Gato para a RTP. Espetacular. E A Pega e o Gato começou por ser uma série, foram 3 temporadas de 52 episódios, acho eu, e começou por ser uma série que tinha uma cançãozinha ocasionalmente para episódios inteiros do princípio ao fim a cantar. Mesmo, eram 15 minutos de canções, era uma pequena ópera que havia ali. E a Carla Garcia era a protagonista dessa série, e a Carla, só passado algum tempo, me disse que ao início foi assustador, mas depois deu-lhe um traquejo incrível, e tem a ver com isso que a Ana estava a falar e que tu estavas a falar, Paloma, que é, eu dou a melodia, ouvimos o original, dou a frase melódica, está a gravar. Não há tempo para pensar. Não há tempo para pensar, sim. E isto é para precisamente não sobrepensar, não carregar aquilo de coisas que aquilo não tem. Fizeste mal, vamos experimentar outra vez, e vais-te habituando. Claro. E a Carla, como era a protagonista, era sobrecarregada com canções, era uma loucura. Mas não deixo. Eu acho que cada vez menos sei cantar livremente. Em estúdio, cada vez me meto mais coisas na cabeça. Pois. E tenho tido experiências, algumas delas com outras pessoas em estúdio, mas também, mais uma vez, a ouvir pessoas tão jovens como tu, como aquilo que eu te disse, não só no Wish, mas também noutros trabalhos, que me espanta e que me deixa super feliz. E vejo outra maneira de fazer, uma maneira mais fresca de fazer, uma maneira mais profissional até de fazer. Sim. E isso deixa-me muito feliz. E gosto que cada vez mais haja pessoas tão completas como tu, porque eu acho que os atores que eram versáteis a dobrar, que eram versáteis a cantar, eram percentualmente muito menos. Pois. Sim. Muito menos quando nós começámos. E éramos uma exceção, e agora parece que é uma regra, e isso é muito giro. Isso é muito giro. Tens, indo para o outro lado da moeda, tens alguma personagem ou projeto em que gostasses muito de ter entrado, ou alguma personagem que gostasses muito de ter feito, e casting que falhou, ou pura e simplesmente não te tenho. chamaram e tu és Tenho, tipo, tenho. queria tanto fazer aquilo? Tenho 2 personagens. Uma, chamaram para casting, mas não fiquei precisamente por causa da idade, fiquei muito triste. Eu não me lembro do nome da menina, tal é o ódio que tenho ao produto. Eu acabei por ficar com Era uma a Barbie. personagem eventual. Não era nada a Barbie. Não te lembro do nome da menina. Acabei por ficar com uma personagem eventual que ainda por cima era praticamente muda, ainda mais ódio tive àquilo. Foi o Wonka, o Willy Wonka. O Wonka. Que está espetacular. Eu podia ter contracenado na minha cabeça com o Timothée. E não acabou por acontecer porque não tinha a idade da menina. Mas Fiquei fazes muito em triste. casa, pões o Wonka a passar e Não fazes quero, como não quando quero, eras não pequenina. quero. Sim, já não quero, agora já não quero. Agora tem eles que me querer, não Exato. pode ser assim. E um que me custou muito, mas faz parte da aprendizagem, faz parte de crescer profissionalmente e pessoalmente. Queria muito ter feito a Ariel, mesmo muito. No Fiz o filme, casting. porque tu fizeste a Ariel. Agora faço a Ariel noutro, Exatamente, no filme. Disney Junior, mas no filme live action queria muito ter sido eu a fazer. E é giro porque agora a conversa toda vai se juntar toda neste bolo. Eu senti sempre que a minha voz falada era muito próxima da Hailey, da atriz. A cantada era um desafio sobrenatural para mim. Sobrenatural. E como não me disseram, porque não dizem, que era preciso atingir aquele notão durante tanto tempo e estar tão confortável naquele registro, eu não fui preparada para aquilo. Eu fui preparada para uma coisa... Eu estudei a canção, entre aspas, que já sabia de cor e salteado, da versão de desenho animado. Nunca na minha cabeça me passou que aquilo ia ser quase 2,5 tons acima. E além de 2,5 tons acima, a moça ainda canta lá um notão em que o diretor, que era o Manel Rebelo, disse-me assim: pronto, olha, é isto. Ela está, reparem, ela está 12 tempos
nisto, neste som sobre-humano, e a partir do 9º começa a fazer um vibrato. E eu, pá, e no 5º já estava a morrer, sofridíssima, parecia uma cabra a berrar, aquilo horrível, mau. Eu sei que não está assim tão mau, sou eu que sou muito cruel comigo, mas eu fiquei muito frustrada e bloqueei. Eu, naquele casting, o que mais me deixa. Eu gosto de pensar que se não é para mim, não é para mim, está tudo bem, não tem que ser tudo para mim, e eu tenho que me começar a conformar com esta ideia de que os outros também merecem e também projetam coisas cá para fora. A Soraya esteve brilhante naquele papel e ela projetou, ela é a pequena Soraya, ela mandou cá para fora, manifestou isto há séculos. Portanto, é óbvio que ela merecia isto e esteve muito bem. Eu fiquei mais triste porque eu não completei o casting. Aquilo para mim foi doloroso. Eles tiveram que fazer uma montagenzinha para conseguirem enviar, e depois, como aquilo foi a primeira coisa que eu gravei, tudo o resto, todas as outras canções que vieram, eu estava completamente a pensar no meu erro e saí de lá de rastos, a chorar imenso e a pensar, nunca mais na vida me vão dar uma oportunidade destas, e desperdicei. Ou seja, agora as pessoas da produção e os diretores que me confiaram isto vão achar que isto está tão mau que nunca mais a Paloma não consegue lidar com a pressão, ela não vai lidar com isto. O que é engraçado é que foi precisamente este casting horrível que eu tanto me massacrei que fez com que depois eu ficasse com a Princesa Asha, porque algures no processo de casting eles acharam que numa canção eu conseguia dar mais. O cliente achou que eu conseguia dar mais porque já tinham ouvido na Ariel que eu conseguia dar mais. Então pediram para eu fazer outra vez, com outra direção, e a tentar puxar pela minha parte de teatro musical, pelo meu potencial, sim. E é engraçado, como as coisas depois... Eu, no fundo, depois digo muitas coisas a mim própria. Pronto, não sou um remake, sou uma princesa por origem. Que bom. Ótimo, em 2D, que é um tipo de animação que eu adoro, essas coisas todas. Mas é giro com uma falha tão grande que eu sinto, que foi tão pessoal e que foi tão marcante para mim, acabou por me dar um presente gigante passado uns meses. Foi uma história gira. Já fiz? Mas olha, Sim, quando acontece é muito fixe. Sim. eu também acho que cada vez mais há produtos musicais em que as músicas são verdadeiras acrobacias. Eu também acho, vocais. é verdade. Estava a pensar isso há muito pouco tempo. Sim. É ver quem é que chega mais. Mais Quem é alto. a Celine Dion maior que a Sim. Celine Dion, maior que a Celine Absolutamente. Dion e E maior que a eu Celine acho que Dion. eles E a se terminar esquecem. Eles esquecem-se, entre aspas, que na verdade não têm muito interesse em saber. Mas a verdade é que aquilo é produto e é o fim de vários takes, de meses de aulas para fazer aquilo. E nós temos o trabalho que é surreal, de em meia hora ter que conseguir fazer aquilo Replicar. praticamente à primeira. Yeah. Com a mesma sensação que a atriz está a ter, e isso tudo ainda nos complica mais. Já é difícil ir e a personagem é nossa e chegarmos e cantarmos, isto já é difícil, quanto mais aprender 4 trechos de canções, todas ali num instantinho, a dar o máximo possível, o mais parecido com a personagem, com a técnica que ela está a fazer, com a sonoridade que ela está a trazer cá para fora. Não, e às vezes há dias complicados. E há dias claro. complicados, Não é? precisamente. Às vezes vais fazer um casting e naquele dia dormiste menos, não estás Sim, ali. sim. Estás mais doente, mais apanhado do nariz. Sim, sim, E sim. há uma coisa, É sobre-humano, eu acho uma mesmo. coisa que tu mencionaste que é extremamente importante de reforçar, que é, nós temos minutos para reproduzir uma coisa que Exato. muitas vezes teve todo o tempo do mundo, produção, ajudas, aulas. No caso de filmes, obviamente, em séries a coisa é um bocadinho diferente, mas que teve muitos recursos e muito mais tempo de prática e de erro, como tu Sim. dizias, para conseguir ser feito, e nós temos que, em minutos, muitas vezes, reproduzir a coisa o mais fiel possível ao original, obviamente localizando, traduzindo para o português e para o nosso contexto, mas temos muito pouco tempo. E é uma coisa que é muito pouco apreciada, e é exatamente por não se perceber como é que a salsicha é feita, como nós costumamos dizer, é uma coisa que escapa a muita gente. E mesmo séries e etc., muitas vezes os diálogos são gravados sem animação. Ou seja, temos os voice actors que vão lá, que interpretam de encontro ao microfone, mas fazem-no livremente, com uma direção, de acordo com o storyboard, mas só depois é que a animação é feita usando o que já foi feito das Exato. labiais como base. E nós temos depois que nos ajustar àquilo que já está feito, que não é o mesmo trabalho. E não tem a mesma margem de manobra.
E essa referência que fizeste é muito importante. É muito importante. Obrigada. Às Sim. vezes a gente esquece disso. E nós às vezes somos cruéis connosco porque não somos capazes. extremamente exigentes. É verdade. Ou E- reclamar e porque não é que se- aquela Isto fala já não est- acabou em ó. Ninguém Exato. fala disto. E não- Mas de facto. Hashtag. Olha, mas e não somos só nós, também quem vê, também. Sim, é claro. uma exigência. Olha, Paloma, é verdade que tu tens 7 anos Sim. disto? Sim. O que é que coisas que tu gostavas, de géneros de produtos que tu gostavas de começar a fazer mais, que ainda não fizeste, que não fazes muito? Já pensaste nisso? Já, eu gostava muito de experimentar, mas também não é uma coisa muito feita em Portugal, uma série de época. Adorava poder dobrar uma série de época, porque a linguagem é diferente, a postura é diferente, pá, e acho que era um desafio giro para mim, até porque eu estou muito habituada a fazer desenho animado e pouco de imagem real. E o pouco de imagem real que eu faço, eu adoro o processo. Adoro o ir atrás das sobrancelhas e essa parte toda da cara, da respiração, e tudo faz falta. Tudo... Respiram muito mais do que... respiram sim, muito. Sim. E tudo tem mais lógica. As coisas, há um fio condutor que tu estás a seguir ao longo do episódio. Pronto, e acho que um produto desses de época, além de ser uma coisa que de raiz já é boa, em princípio, porque foi muito pensada, muito trabalhada, essas coisas todas, poder dobrar isso e tentar que fosse o mais credível possível, adorava. Tu já fizeste, não querendo voltar a bater na série que eu dirigi do Escort Boys, mas porque é uma série. Só porque. Não, mas porque é um exemplo que tem um bocadinho a ver com isto. Sim. Não é um produto nem infantil, nem juvenil. Pois É não. um produto Não. completamente adulto. Exato. Tens feito esse tipo de produtos, mesmo que não sejam de época. Porque... Tenho feito algumas coisinhas, não muito, não é o que me Sim, chama não há, mais. Também não há muito, Também não há muito. muito, sim. E honestamente Ok. eu até sinto que quando há, sou chamada, e isso é bom, e tenho explorado muito essa parte à conta disso. Solange normalmente quando me chama costuma ser para coisas de imagem real e explorar outros registros, isso é bom, eu agradeço imenso isso, a sério. E já tínhamos falado sobre isto, é ótimo. Já. Eu sempre que me chamam para uma coisa assim diferente, eu fico obrigada, não vou ser uma menininha outra vez, boa. Nunca tiveste essa reação quando eu te chamo? Já sim, senhor, e foi no Escort estou a Boys, por brincar. acaso. Mas pronto. fizeste uma menininha no Escort Se Boys. só a É chamaste uma para o menina- Escort Boys é no que dá. Não. Pumas. Não, por Não, acaso mas também fiz uma senhora que era da alta sociedade e que o rapaz até estava todo babadíssimo e tal. Sim, mas isso depois foi dobrado a sério por outra Pois pessoa. imagina. Mandaram Foi ele a dizer: vá, treina lá um bocadinho. Exato, treina. vai, faz de conta que isso é teu. Eu tenho uma última pergunta para ti, Paloma. Vozes da tua infância. Então, Ai, oh meu Deus. Boa. Ana Vieira. Boa. é mesmo. Olha, é dizes mesmo. o meu nome, dizes o Ana meu nome, Vieira nunca é. mais trabalhas. Lamento, mas por acaso não. É mesmo Ah, meninas. fixe, ainda bem. É ainda bem. mesmo meninas. Eu tinha uma coisa com meninas, Sérgio tem pronto, 27. não é? A Sandra de Castro é a voz, definitivamente. A Milabel, por causa da Ariel, principalmente. E a Zendaya. A Zendaya. Que bom, que coisa tão boa que eu vi. A Maria Camões, porque era a Ana Montana e eu tinha caixas da Ana Montana para guardar coisas da Ana Montana. Então imaginem, quando eu vi a Ana Montana pela primeira vez, eu. Todo um stress interno. E é igual. E é igualinha. E depois é giro porque eu sinto que eu era muito fã da maior parte de vocês. Então quando eu vos conheci, houve uma altura em que eu, quando fui gravar à Matinha, tinha a Helena Montes a discutir qualquer coisa das eleições com o Misha. Então na minha cabeça é: a mãe da Rapunzel está a ralhar com o Cusco. O que é que está a acontecer aqui? Mas não estão vestidos como no Mas desenho não animado. são eles, mas se eu fechar os olhos, são eles. É muito giro. E veio o burro do Shrek a Lá para gritar trás a no dizer assim: corredor. opa, tal e qual. E é giro, porque eu sempre senti que acabei por criar amigos, que era uma coisa que eu queria, que não queria vir e fazer e ir-me embora, muito porque tentei ao máximo esconder a minha fã louca que estava dentro de mim. Porque queria chegar e queria que me conhecessem e eu queria conhecer as pessoas. Eu meti na minha cabeça isto: não,
O Cusco não é o Cusco, não é? O Misha não é o Cusco, obviamente. Tu não és a Isma e por aí fora. Isma. Sim, é genial. Sim. Eartha Eu não era Kitt. mesmo a Isma, atenção. Não eras a Isma, não. Eu achava que Era era. eu cantei. Não, Tu olha, cantaste. Eu cantei. Eras a Eartha Kitt. Não, tu repara. Exatamente. Eu vou-vos Metade. contar uma coisa. Eu tenho uma memória. Não dobrei. Eu tenho uma memória demasiado boa para estas coisas. Eu lembro-me de uma canção tua da Isma. E eu lembro-me de muitas canções das dobragens. Mas eu lembro-me de uma porque era Ismópole, a minha metrópole, o meu lugar favorito. Ismópole, a minha metrópole. Todos estão por mim, assim é que é bonito. E lembro-me de ti. Uau, tu fixaste isso. Eu fixei demasiadas coisas, Então, na quando verdade. éramos miúdos, decorávamos as canções pois é. dos nossos filmes e das nossas séries. Sim, sim, sim. Pronto, e eu Só que acabei pronto, por conhecer as diferença de idades. pessoas. Pois. Sim, sim. Foi bom. Sinto sempre que fui muito bem recebida e que hoje já consigo admitir que sou dobradora, que faço parte do meio, que não fui dar uma perninha. Síndrome de impostor. Mas admite fora da isso, porta. admite isso para ti. Está Não, bem. não divulgo. Está bem. Combinado. E com esta nota positiva vamos fechar o podcast. Obrigada. Obrigada, Paloma. Obrigado, Paloma. Muito obrigada. Obrigada. Foste um docinho de ter aqui. Obrigada à Billy Boom. Obrigada, Muito Billy. obrigada, Billy Se Boom. precisarem de Muito. cobaias mais vezes, estamos aqui, pessoal. Sobrevivemos. Sobrevivemos. Obrigada a vocês por estarem a ouvirem em casa ou no carro ou no trabalho. No trabalho é melhor não. Sim. Mas a gente não conta a ninguém. Obrigada por nos estarem a ouvir e. Bom, despedimos-nos com amizade, não é? Não Até ao dissemos próximo outra vez. programa. Até ao próximo Até ao programa. próximo. Beijinhos, Obrigada. pessoas. Beijinhos. Vozes de papel. Vozes de papel. Vozes de papel.